Graça e paz, queridos. Amém. Em nome do conselho, como secretário do conselho, ontem eu vi Ivan falando como secretário sinodal, coordenador do IUPA. Eu vou aproveitar e falar em nome do conselho, como secretário do conselho, parabenizar a UPA, a União Presbiteriana de Adolescentes, nossa igreja, por 14 anos, está quase debutando, 14 anos de existência. E vemos que Deus tem nos abençoado através da vida desses irmãos. Nós podemos ver a graça do Senhor sendo renovada na sua igreja. Quando a gente vê esse monte de menino cantando aqui e sorrindo e curtindo e louvando e adorando, realmente é um privilégio tremendo. Nós vemos que o Senhor vai levantando pessoas, né? Às vezes as que a gente menos espera, para estar tocando e para estar louvando, e estão aqui se dispondo. A minha oração é que esse momento de compromisso com o Senhor, esse momento de empolgação, de estar junto, seja mais do que estar junto com os amigos na igreja local, que seja um compromisso para você carregar para a vida toda, de que amar ao Senhor, de que amar a sua palavra, de que viver para servi-lo é a coisa mais acertada, é a melhor e a maior, a mais importante decisão da vida de vocês, que vocês já tomam em idade tão jovem. Que Deus abençoe e possamos ver os frutos desse trabalho alcançar os confins da terra, quer seja por vocês ou por outras gerações, e que o Senhor possa abençoar essa UPA. Fico muito agradecido de terem nos convidado para participar desse aniversário, não é? Ontem estive ouvindo Jamerson, Emanuel e Elisa passaram uma semana bem complicada. Emanuel teve crise de asma desde a segunda-feira, passou a semana sem ir para a escola, e a gente ainda com cuidados, nebulização, bombinha, e foi para médico e tal. E a Elisa, em solidariedade ao irmão, quando foi na quinta-feira, ela torceu o pé na escola, caiu, aí foi para a botinha e tal, não foi para a escola na sexta, de modo que foi uma bênção estar com eles em casa, preparar um sermão com aqueles meninos em casa chamando e tal, e remédio, etc. Realmente o Senhor é um Deus de graça. E ontem estava ouvindo Jamerson pregar, querido irmão, doido para dar um abraço nele, e uma bênção que foi também a mensagem de ontem à noite. Se você não pôde estar aqui, se você não ouviu, com certeza vai estar lá no YouTube, né, pessoal da mídia? Vai estar, beleza, vai estar lá no YouTube. Nós já estamos com mais de 1000 seguidores no nosso canal, então você pode ser um deles também, você pode lá ouvir essa mensagem posteriormente. E outras tantas que tem gravadas lá do pastor Flauber, pastor Érico, de André, e que Deus possa abençoá-lo através desse canal também. E o tema do aniversário da UPA é o Deus que se revela. O texto base para esse tema é o texto de Hebreus, capítulo 1, verso 1. No post está lá verso 1 e 2, mas acredito que para termos uma ideia melhor do que o autor de Hebreus está falando a respeito dessa revelação, e André hoje à noite ele vai falar com muito mais propriedade, e eu vou tentar me controlar para não falar a respeito da revelação de Deus através do seu Filho. Mas diz o texto da palavra do Senhor lá em Hebreus capítulo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados,
assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E nesses dias, então, aqui, desde ontem, o pastor João falou sobre a revelação de Deus, e meu objetivo aqui é continuar falando dessa revelação de Deus. André vai concluir hoje à noite eu vou estar, peço a oração dos irmãos, vou estar ministrando lá na igreja presbiteriana de Lagoa Seca. E aqui nós temos um retrato de como Deus se revela. A guisa de introdução, antes mesmo de entrar no texto, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que não é o texto tema de Hebreus, Hebreus 1, nós precisamos entender primeiro que há uma particularidade no cristianismo, é que, diferente de outras religiões, que também procuram se conectar, a palavra religião significa religar, reconectar, para ser mais atual, diferentemente de outras religiões que falam que conhecem a Deus, que buscam a Deus, o cristianismo ele tem uma particularidade, porque em qualquer outra religião a gente vai ver esforços do homem de algum modo, por algum meio, por algum método, chegar até a presença do divino, chegar até transcender. E aí você tem o exemplo da meditação transcendental, que é você fazer todo aquele esforço para esvaziar o pensamento do seu ser, para deixar fluir a energia do cosmos e tal, e transcender até alguma coisa de que vai ser conhecida como Deus naquela religião. E o cristianismo, ele é diferente, ele é particular porque o verdadeiro cristianismo, o cristianismo bíblico, o evangelho bíblico, a palavra de Deus nos ensina que, diferente de todas as outras religiões, Deus, o Deus cristão, ele se revela até nós, ele vem até nós. Não somos nós que, pelos nossos esforços, nos chegamos a ele. Por mais belo que seja a harmonia da música, por mais introspectiva que seja a sua postura, não é isso que lhe recomenda a Deus, não é isso que lhe leva até Deus, mas Deus escolheu se revelar ao homem. Jamerson ontem falou isso em termos de Missio Dei, da missão de Deus, de se revelar ao homem. E unicamente e exclusivamente essa é a única razão porque nós conhecemos a Deus. É porque Deus se mostra a nós, Deus se revela a nós, senão seria impossível, porque Ele é Deus, Ele está num outro patamar, Ele realmente é transcendente como Deus, e como Deus nós não podemos alcançá-lo, nós como homens não podemos alcançar a Deus. Deus é intangível e Ele só é conhecido porque Ele vem até nós. Lembra do Jardim do Éden? Que era exatamente isso que acontecia. O homem estava lá, tinha sua função de gestão, de administração, de cuidar das... Eu vou me acostumar com isso, tá? E as minhas mãos também. Vou tentar acalmá-las. E o homem estava lá no jardim, cuidando das coisas, e Deus vinha no final da tarde bater um papo com o homem. Deus vinha se dar a conhecer, passear com o homem, ver como é que estavam as coisas e tal. Preparou um jardim. O jardim é meio que esse símbolo, talvez um tipo essa representação da presença de Deus, tanto que quando o homem peca, Deus fecha o jardim e aí o jardim não é mais visto. Teve um dia desse aí, eu acho que os meninos, ou foi no discipulado das crianças, ou foi aqui na escola dominical, que falaram sobre o jardim, e os meninos me bombardearam de perguntas para saber onde é que estava o jardim. Onde é que estava esse jardim do Éden? O que é que aconteceu com o jardim? Mas o jardim representa essa presença de Deus, que depois a gente vai ver essa presença de Deus sendo apresentada novamente ao homem através do tabernáculo.
E de uma forma meio que precária ainda, porque o tabernáculo acompanhava as andanças do povo, depois através do templo. E Deus vem e se revela ao homem no jardim. Quando o homem peca, o homem vai atrás de Deus? Não. Quando o homem peca, ele tem a brilhante ideia de dizer, meu Deus, ele percebe que está nu, ele vai coser folhas de figueira para poder se cobrir. Na sua limitação como criatura, ele, em vez de buscar a Deus, ele faz exatamente o contrário, ele dá o seu jeito, ele resolve do seu jeito. E Deus vem até o homem e diz, Adão, onde você está? O que foi que aconteceu? E Adão disse, não, porque eu me escondi, e a mulher que me deste, toda a história você já sabe. E da mesma forma acontece com Abraão, quando Deus estabelece a sua aliança. Deus transcendente, um Deus todo-poderoso, soberano, criador e sustentador do universo, ele se submete a termos de aliança com uma criatura pecadora, porque ele vem e se revela ao homem e estabelece a aliança, mesmo quando Abraão tenta dar o seu jeitinho com Agar, tentando resolver a promessa do seu jeito, Deus vem até o homem e renova a sua aliança. E acontece com Moisés do mesmo modo, Deus vai ao encontro de Moisés está perambulando lá nos 40 anos no deserto, antes mesmo de ir até o povo, para tirar o povo do Egito, está meio perdidão Moisés, saiu do Egito, está lá cuidando de ovelha, lá com os midianitas e tudo mais, e Deus aparece para ele numa sarça ardente. Tira a sandália do pé, que o lugar que você está é diferenciado, o lugar que você está é santo. Deus vem e se revela. E se não fosse Deus se revelando durante a história, através de juízes, através de profetas, através de reis, se não fosse assim, seria impossível para o homem conhecê-lo. E por fim, Deus se revela, porque Ele vem até nós, mas Ele não vem, Ele não vem de qualquer jeito, mas Ele se encarna, e a encarnação ela é extraordinária, porque ela traz a ideia de que Deus não deixa de ser Deus, e ao mesmo tempo Ele se encarna, Ele se torna homem, habita no nosso meio, diz o apóstolo João, e vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai. Agora Deus se revela através do homem, através da pessoa de Jesus Cristo, através do seu próprio Filho, Ele se revela ao homem. E por fim nós temos então a revelação de Deus através da sua palavra, que Ele nos deixou registrada através de homens santos que foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, queridos, nós só adoramos a Deus porque Ele se revela, Ele tira o véu, Ele deixa ser descoberto. Isso é o que faz tão singular a mensagem do Evangelho. O cristianismo é diferente das outras reuniões, porque nós conhecemos a Deus, porque Ele se revela, Ele vem até nós, Ele nos busca, Ele vem nos salvar. A revelação é então um ato consciente, voluntário, intencional de Deus, em que Deus comunica ao homem quem Ele é e como Ele se relaciona, como Ele quer ser adorado, como Ele se relaciona com o homem. Isso, antes mesmo de eu entrar no texto, essa ideia de Deus vindo até nós e nos dando a sua revelação, nos traz de pronto uma aplicação, que é que nós não podemos conhecer a Deus, o conhecimento de Deus não decorre de esforço humano. Você pode se esforçar para ler a Bíblia, você pode se esforçar para fazer parte dos grupos da igreja, você pode se esforçar em fazer boas obras, em ajudar o próximo, você pode se esforçar bastante, mas o conhecimento de Deus não decorre do seu esforço, mas em Deus se revelar ao seu povo. E isso nos ensina também que o fato de nós estarmos na igreja hoje, o fato de você hoje ter os seus olhos iluminados, seus olhos abertos da cegueira do pecado, termos o nosso coração lavado pelo sangue regenerador, vivificador,
purificador de Cristo Jesus, nós estamos aqui não porque nós somos mais justos do que quem quer que seja, não somos melhores do que ninguém. Se você está aqui hoje e se você pode testemunhar do amor do Senhor na sua vida, se você pode testemunhar do perdão, de ter experimentado o perdão dos pecados, foi a graça do Senhor que lhe alcançou. Somente pela graça. E é somente pela graça que nós estamos aqui. Mas o texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, Jesus, eu tenho que cuidar dessas minhas introduções. O texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está lá em Lucas capítulo 24, em que o próprio Jesus vai falar sobre essa revelação que está posta sobre a pessoa dele desde o Velho Testamento. Jesus vai dizer aos discípulos que o que está escrito no que era conhecido como o Antigo Testamento, a Moisés, a lei de Moisés, os Salmos e os profetas, tudo isso estava escrito lá, na verdade, para revelar a Cristo. Cada palavra, cada história escrita e deixada para nós, pelo ato voluntário, intencional, consciente de Deus, de registrar essa história redentiva, ela está ali para apresentar-nos a Deus, especialmente na pessoa de seu Filho Jesus. Lucas capítulo 24, verso 44 em diante, nós vamos ler até o verso 49. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 24, 44 em diante. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Vamos ter mais uma palavra de oração, meus irmãos. Senhor, meu Pai, Deus amado, Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, que é santa, que é poderosa, que ela mesmo dá testemunho, Senhor, de que ela é capaz de discernir, ó Deus, todos os propósitos do coração do homem e que não há criatura que não seja revelada diante dela. Ó Deus, Tu conheces o nosso coração e Tu sabes, Senhor, da nossa incapacidade, da nossa inabilidade de compreender verdades espirituais, senão com a ajuda do Teu Espírito Santo. Agora te pedimos, Senhor, nos ajuda. Precisamos, Senhor, precisamos do Teu Santo Espírito para falar conosco, para cravar essa palavra em nosso coração, para transformar essas letras em verdades poderosas e transformadoras no nosso espírito, para nos fazer cativos, ó Deus, ao Teu Santo Espírito e ao serviço do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Te louvamos por tudo que já tivemos nesse momento de adoração aqui, as súplicas, a ação de graças, os cânticos, Senhor, entoados a Ti. Recebe nossa adoração nessa manhã. Ó Deus, porque fazemos em nome e nos méritos de Jesus Cristo, o nosso Salvador, Teu Filho. Amém. Bom, meus amados, então nós temos aqui um momento em que Lucas, se vocês lembram que a gente estudou aqui Lucas, falamos um pouco de Lucas quando estudamos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, Lucas entra na história de Atos, porque é lá a primeira vez que ele usa ele não cita o seu nome, mas é a primeira vez que ele, escrevendo o livro de Atos, ele trata na primeira pessoa do plural, que nós seguimos, que nós fomos até, eles estavam, tinham passado pelas regiões de Derbe e Listra, tinham pego Timóteo por lá, um menino piedoso, crente, né?
Timóteo, menino piedoso e crente. E eles tinham circuncidado Timóteo e tinham saído, então, naquela região, pensando em ir para o lado mais oriental para evangelizar, para levar a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo tinha esse desejo, pelo menos aí nesse momento da segunda viagem, de alcançar os confins da terra pelo Oriente. Depois a gente vai ver que ele vai buscar chegar, ontem o pastor James falou sobre isso, que ele vai buscar chegar até a Espanha em outro momento, por isso escreve a carta aos Romanos, mas nesse momento ele está tentando alcançar regiões mais ao Oriente, e ele tem uma visão de um homem macedônio, e diz assim: sobe para cá, nós estamos precisando ouvir aqui, e eles entendem, é aí que Lucas escreve que eles entendem que devem ir para a região da Macedônia, e eles partem dali para Filipos, e o resto da história vocês conhecem bem. E Lucas escreve, na verdade, ele faz dois registros. Um primeiro registro, todos dois para a mesma pessoa, chamado Teófilo. Devido ao significado do nome Teófilo, amado de Deus, alguns dizem que talvez esse nome seja um nome simbólico, mas ele escreve primeiro narrando os fatos acerca de Jesus, depois de uma acurada investigação, e depois narrando os fatos do Espírito Santo através da sua igreja, em Atos dos Apóstolos. E nós estamos então no final dessa primeira narrativa que Lucas faz a Teófilo, escrevendo sobre a vida de Jesus, e ele traz detalhes preciosos sobre o nascimento de Jesus, sobre a apresentação de Jesus no templo. E aqui, especialmente, nós estamos naquele momento em que nós estamos no domingo pascal, no domingo que Jesus ressuscitou, apareceu às mulheres pela manhã, e de tarde aqui, possivelmente chegando no final da tarde, tem 2 discípulos caminhando para Emaús. Vocês lembram dessa história? Está logo aí nos versículos anteriores, agora do versículo 13 até o versículo 43, e esses 2 estão caminhando e Jesus se aproxima deles. E o texto da palavra do Senhor, Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz um aspecto muito interessante, porque ele diz que no versículo 16, que os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Ora, eles eram discípulos, eles tinham andado com Jesus. Jesus, tudo bem, Jesus, a gente não sabe como é que exatamente essa história de ressurreição, o que é que ela faz com os corpos são transformados, mas aqueles homens estão ali próximos de Jesus, a quem eles seguiram até bem pouco tempo, a quem eles viram ser crucificado, e eles não reconhecem a Jesus. E Jesus começa a perguntar para eles: o que é que vocês têm? Vocês estão falando sobre o quê e tal? Mas será possível que você é a única pessoa que não sabe o que aconteceu nos últimos dias? E Jesus, profeta, varão e tal, e poderoso em palavras, e ele foi morto pelos... Ele não disse que foi morto pelos romanos, ele disse que Jesus foi... Os discípulos de Emaús falam que ele foi morto ali pelos sacerdotes, pelos fariseus, e... É fato que algumas mulheres foram no túmulo naquela manhã e dizem ter visto alguém, anjos, e terem falado com Jesus, mas eles estão ali sem esperança e falando para Jesus a respeito da morte de Jesus, a respeito da ressurreição dele. Deve ter sido muito, muito interessante essa experiência. E Jesus começa a falar com aqueles homens otários e nécios de coração, para perceber tudo que a lei, que os profetas, que os salmos, que o Antigo Testamento falava a respeito de Jesus, e a respeito dele mesmo. E eu acho que Jesus, sei lá o que é que Jesus deve ter pregado para eles. Jesus deve ter falado talvez do proto-evangelho lá em Gênesis capítulo 3, quando Deus disse assim: olha, vai nascer da semente da mulher, que a serpente iria feri-lo no calcanhar, mas que ele esmagaria a cabeça da serpente. Talvez Jesus tenha falado sobre a arca de Noé e tenha falado: olha, vocês lembram quando Moisés escreveu sobre a arca? Ele não estava querendo falar sobre uma história de um homem que escreveu um barco e conseguiu escapar de chuva. Ele está falando da salvação que vem de Deus, em meio às águas da ira de Deus sobre o pecado. E Jesus deve ter pregado para aqueles homens, de modo que aqueles homens, embora não reconheceram a Jesus, os seus corações ardiam, diz o texto da palavra de Deus aí em Lucas. E ao ponto que quando eles chegam em casa, aconteceu o que nós cantamos aqui. Teve uma música que os meninos cantaram aqui, quando perfumamos a casa e tal, aquela parada toda.
Antes ele fala, no partir do pão a gente reconheceu, e aconteceu exatamente isso. Jesus chega ali no momento de seguir viagem, os discípulos não deixam, dizem, não, fica aqui com a gente, tá tarde e tal. Era 15 quilômetros a caminhada de Jerusalém até Emaús, e eles resolveram então chamar Jesus para partir o pão. Quando Jesus dá graças e parte o pão, eles... Olha que choque! E Jesus desaparece. Aí aqueles homens ficam malucos, mas meu Deus do céu, era ele, por isso que o nosso coração estava ardendo. Vamos correr, vamos falar para os discípulos. Aí eles levantam e voltam os 15 quilômetros. Agora eu acho que eles foram correndo. 15 quilômetros, rapidinho em Cassandra. Chegaram em Jerusalém. Depois de 15 conversando com Jesus na ida, 15 na volta para falar de Jesus, meu amigo, é assim, ó. Correram, chegaram lá, e quando eles estão contando a história, Jesus aparece no meio deles. Aí, domingo, chegando mais ou menos a hora da ceia, no jantar, é esse momento que nós acabamos de ler aqui. Jesus pede para comer, está todo mundo naquele momento de choque, e Jesus fala para eles que precisava se cumprir tudo o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, e lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Meus queridos, ontem nós tivemos aqui um momento de meditação preciosa na palavra do Senhor, acerca de como Deus se revela através da criação. E Deus, de fato, fala através da criação. E como nós ouvimos ontem, aqueles que não estiveram aqui, isso na teologia nós chamamos de revelação geral. Nós lemos aqui no Salmo 19, de que Deus fala através da natureza. É um outro tipo de linguagem. E o salmista, ele fala assim, ó, não há palavras, nem sons. E ao mesmo tempo ele diz que a gente ouve ao Senhor falando através da natureza. Um dia discurso, outro dia. Os céus proclamam a glória de Deus. E Deus, então, ele se dá a revelar. O pastor Jamison deve ter não, ele baseou o sermão no texto, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 18 em diante, mostrando que a ira de Deus se revela contra os filhos da desobediência, exatamente porque Deus se deu a revelar ao homem, se dá a revelar através da revelação geral. Eu não vou me deter nela, porque ele já falou bastante, e você pode ouvir isso lá no nosso canal do YouTube mais uma vez. Mas Deus se revela, o fato é que Deus se revela através da criação. Isso é chamado de revelação geral. Ele se revela também, dentro dessa revelação geral, através da providência. Também ele citou Atos capítulo 14, verso 15 e 17, quando Barnabé e Paulo, na sua primeira viagem missionária, passam uma primeira vez por Listra, e lá tem um coxo, e que esse coxo é curado, e as pessoas da cidade ficam impressionadas com aquela cura, e eles acreditam que estão ali diante de Deus, e Júpiter e Mercúrio, chamam Paulo de Mercúrio, porque esse era o homem que tinha o poder da palavra, e chega um sacerdote lá, quer sacrificar animais e fazer um sacrifício aos pés de Paulo e Barnabé, e Paulo rasgando as suas vestes, diz o versículo 14 de Atos 14, ouvindo isto, os apóstolos Paulo e Barnabé, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens, como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar. E aí ele começa a falar da criação, porque ele estava falando para gentios, não estava falando para judeu aqui. E ele aqui não podia começar falando a respeito da lei de Moisés, dos profetas, porque era para um povo que talvez não conhecesse isso. Então ele está falando da criação, porque disso todo mundo sabe e consegue ver. É natural, é intuitivo até para uma criança. Vai falar de teoria da evolução para uma criança de 4, 5 anos de idade. Vê se ela vai entender que o homem surgiu do nada, de uma energia, uma explosão cósmica, e o caos foi se ordenando de modo que de um ser unicelular tudo veio se formando, a vida se formou.
Agora diga a ela que Deus criou ela, para você ver se naturalmente essa percepção, ela acaba assimilando muito mais fácil do que qualquer outra mentira que se possa contar acerca da criação. E assim Paulo e Barnabé aqui falam acerca da criação, porque essa revelação é geral para o homem, em que Deus se revela através da natureza e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Paulo está dizendo que além da criação revelar a Deus, a providência de Deus, o sol, a chuva, as colheitas, a alegria, a fartura, isso vem da parte dele. A providência de Deus também revela que ele é Deus. A própria constituição humana também faz parte dessa revelação geral de Deus. Se Deus se revela através da criação, o salmista lá no Salmo 19 que nós lemos na leitura devocional, que é a revelação dirigida aos olhos, porque os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Deus se revela também nessa revelação geral através da consciência humana. E Jameson tocou também nesse assunto ontem, Romanos capítulo 2, quando ele explicou que, na verdade, o apóstolo aqui está mandando uma carta para uma igreja que é formada de judeus e gentios, e aí aos judeus ele começa falando a respeito da depravação total, da forma como o homem se rebelou diante de Deus e mudou a sua forma natural para que Deus tinha criado para a glória do seu nome, para o gozo da presença de Deus, agora para dar vazão e voltar-se para a sua própria concupiscência, para os seus próprios desejos, e isso deturpou o caminho do homem. Mas ele diz no capítulo 2, agora falando para talvez a ala gentílica da igreja lá aos romanos, ele diz, quando pois os gentios, capítulo 2, verso 14 de Romanos, quando pois os gentios que não têm lei procedem, por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. A própria consciência do homem faz parte dessa revelação geral, porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus fez o homem um ser moral. Por mais que se queira tratar de forma diferente, mas Deus deu consciência moral ao homem. O garoto, o adolescente que matou o pai, que matou a irmã e depois esperou a mãe chegar e matou a mãe, deixou os corpos ali durante o final de semana, esfaqueou a mãe depois de morta. Esse adolescente que fala essas coisas sem arrependimento, ele tem uma consciência moral deturpada pelo pecado. O pecado cegou os seus olhos, o pecado dominou seu coração, mas ele tem, por causa da imagem e semelhança de Deus, uma consciência moral do que é certo e do que é errado. Pergunte se o que ele fez está certo, ele vai dizer que não está certo, mas ele fez assim mesmo. Dominado pelo pecado, ele não é vítima, ele é responsável pelo seu pecado, mas, embora a sociedade queira dizer de forma contrária, que talvez ele seja vítima do sistema, e enfim, mas embora responsável pela devassidão do seu ato, ele é tão carente da graça e da misericórdia do Senhor quanto eu e você somos. Ele precisa que alguém pregue o evangelho para ele. Por mais abominável que sejam os atos que você, do alto da sua santidade, hipócrita, possa imaginar, ele precisa da graça de Deus, tanto quanto eu e você precisamos. E é exatamente por causa da graça de Deus, como nós falamos no começo, é que nós não estamos no estado dele, nós estamos aqui dentro desse lugar, pregando a palavra e adorando o nome do Senhor. Mas Deus se revela através da criação, foi isso que foi falado ontem. Mas a minha parte não é essa. A minha parte é falar sobre como Deus se revela através da palavra. Mas o texto do Salmo 19 é muito oportuno.
Porque o Salmo 19 fala das duas coisas. Ele fala da revelação através da criação, os céus proclamam a glória de Deus, e lá depois, no versículo 6, eu acho, versículo 7, ele começa a falar de que a lei de Deus é perfeita e restaura a alma, o caminho do Senhor, fala dos juízos do Senhor, começa a falar da revelação de Deus através da sua palavra, de como essa revelação a palavra de Deus é suficiente, como a palavra de Deus ela é inerrante, como a palavra de Deus é poderosa. Deus se revela através da sua palavra, revelando o seu poder em seu Filho Jesus. Eu tinha até preparado uns slides, mas nessa altura do campeonato, tá não? Não? Sim, tá, beleza. Então, Deus se revela através da sua palavra, revelando o seu poder em seu Filho Jesus. Essa revelação, diferente da revelação da criação, que é dirigida aos olhos, essa revelação é dirigida aos seus ouvidos, para que você escute a palavra e creia no seu coração. E não é experiencialismo. A gente tem talvez essa falsa ideia de que a gente precisa experimentar Deus. Ai, o culto foi uma bênção, porque eu senti, me arrepiei todinho quando o presbítero pregou. O louvor me tomou. Nós não precisamos de experiências. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, pregado segundo a vontade de Deus para o nosso coração. É isso que Jesus está fazendo aqui. Jesus vem ressurreto. Ele podia ter feito lá, sei lá, qualquer coisa, passado através da parede, ter desmanchado com o poder dele e feito uma coisa extraordinária. Mas o que ele fala é falar a respeito do Antigo Testamento. Ele fala sobre a lei de Moisés, os profetas e salmos. É isso que diz o texto que nós lemos lá dos discípulos, do Lucas capítulo 24. Aqui no texto, a revelação de Cristo é tratada em termos de compreensão daquilo que se ouve das Escrituras. No texto que nós lemos de Hebreus capítulo 1, fala exatamente isso. Nós lemos exatamente isso, que Deus se revela de muitas formas, muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias se revelou através do seu Filho. E Jesus Cristo é a exata expressão do ser de Deus. Essa revelação, diferente da revelação geral que nós falamos inicialmente, agora, a teologia trata ela como uma revelação especial, porque exatamente para contrapor a revelação geral. A Bíblia, ela não é um catálogo de experiências religiosas de pessoas, mas Deus é o seu próprio autor. Nós podemos saber então qual a intenção do autor em escrever toda essa narrativa. A Escritura é revelação especial. Ela fala coisas singulares que a revelação geral não fala, não tem. Se a Bíblia não falasse o que ela fala a respeito do Evangelho, o que fala a respeito da graça, o que fala a respeito da fé em Cristo Jesus, seria impossível para nós deduzirmos que Jesus é o Salvador do mundo. A teologia liberal, na verdade, ela vê a Bíblia como um livro que registra essas experiências de pessoas com Deus e ela tenta analisar essas experiências de forma separadas umas das outras. E esse é um perigo, uma tentação que nós caímos ao estudar a palavra de Deus. É olhar para a Bíblia e olhar para a história de Jericó, e olhar para a história de Raabe, e olhar para a história de Ruth, e começar a estudar as pessoas ali de forma isolada, fora do seu contexto geral, do plano redentivo de Deus, quando ele inspirou os homens a escrever esse livro. Nós temos um mesmo autor escrevendo um livro, e se ele é o mesmo autor, ele teve uma intenção em escrever, em revelar trazer a plena revelação em Jesus Cristo. Então, de modo que, quando nós olhamos para essas histórias, para essas narrativas, a gente não pode ver apenas como experiências religiosas de alguns, mas sim como o que a Bíblia é de fato, é a palavra de Deus, é o verbo dei, é a palavra de Deus, onde Deus fala por ela. A revelação especial, ela é
progressiva. E aqui os alunos dos primeiros passos aqui, da classe, a gente já falou um pouco sobre isso lá na classe, quando falamos sobre as Escrituras. E, de fato, a Escritura, a Palavra de Deus, ela é revelação especial progressiva, no sentido que, desde o Antigo Testamento, Deus se revela apresentando o seu plano de redenção e glorificação final, progressivamente, atingindo o seu ápice em Jesus Cristo, aumentando em clareza até a revelação de Cristo e das Escrituras. E a gente vai percebendo e a gente vai vendo que, na verdade, hoje nós somos privilegiados porque nós temos essa revelação completa e nós conhecemos a história de Cristo Jesus da forma como nós conhecemos através dos 4 evangelhos e das cartas em que o apóstolo Paulo testemunha da vida de Cristo Jesus, enquanto que no Antigo Testamento as pessoas tinham a sombra daquilo que era o plano de redenção. E a revelação especial de Deus, a palavra de Deus nos diz quem Deus é, quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos, e o seu plano geral para o homem. Chamamos então isso de revelação especial. Mas aí nós temos um problema. Nós temos um problema. A lei e os profetas e os salmos, será que eles não falam de assuntos diferentes? Eles não falam de coisas diferentes? Em épocas distintas, nós temos um salmo que foi escrito na época do reinado, nós temos juízes, Israel não tinha rei, nós temos Moisés escrevendo num tempo em que o povo tinha saído do Egito. Então, nós temos pessoas diferentes escrevendo assuntos diferentes em épocas diferentes. E como é que você vai dizer que isso é revelação de Deus? Isso é um plano de Deus intencional de se revelar ao homem. De fato, os livros da Bíblia foram escritos por, no mínimo, 36 autores, entre 36 e 40 autores, num período de 1.600 anos. Agora complicou de vez. Como é que você quer dizer que isso aqui traz a mesma mensagem? Como é que você quer dizer que isso aqui tudo revela a Deus, aponta para Cristo Jesus, que é o ápice da revelação? Mas em que pese de que tenha sido feito, que tenha sido revelado em 1.600 anos e por tantos autores diferentes. Eu estava anteontem, eu estava em casa preparando o jantar, ajeitando a carne moída do cachorro quente para os meninos. Ajeitando. Aí quando eu comecei a ajeitar, minha sogra chegou. Estava lá em casa. Aí chegou, aí disse... ela foi pegando na panela. Eu disse, Pepa, pode se afastar. Pode sair, pode se afastar. Aí ela ficou assim me olhando. Eu disse, olha, panela que muito mexe, ou sai insossa, ou sai salgado. Deixa aí que eu faço. Pode deixar que eu boto a pimentinha, boto o molhinho aí e tal. Pode deixar que eu ajeito aí para os meninos. Não sei se ela gostou muito não, mas ela saiu da cozinha. Foi embora. Não tive essa intenção de expulsar ela da cozinha. Mas nós temos 40 autores aqui mais ou menos na Bíblia escrevendo. Como é que esse troço não vai sair insosso? Como é que isso não vai sair salgado? Como é que ninguém vai exagerar num ponto? Como é que ninguém vai falar uma bobagem aqui? Nós temos um problema para encarar isso como revelação de Deus. Mas é exatamente porque é revelação de Deus. Ela não contém erros, contradições, ela não contém falhas. Como garantir que isso tudo aponta para Cristo? Que quando a pessoa estava escrevendo lá sobre Davi e Batseba, o autor de Reis estava escrevendo, como é que eu vou garantir que isso vai apontar para Cristo, vai falar para Cristo? André vai falar mais isso mais tarde, se Deus quiser. Mas há uma doutrina que explica como é que isso pode acontecer. Se chama inspiração. É porque esses homens, eles foram tomados de alguma forma, esses homens que registraram a palavra de Deus, eles foram tomados pelo Espírito Santo de Deus de uma forma especial, que eu não sei explicar direito como é que isso aconteceu, mas ele deu unidade ao registro. Deus queria se revelar, lembra como eu falei desde o começo isso? E Deus, ele querendo se revelar, ele inspirou homens, ele trouxe a sua revelação geral, mas ele queria deixar uma revelação especial, algo registrado para ser lido, para ser proclamado para todas as pessoas. Em que pese o tempo, os momentos e as pessoas diferentes, a extraordinária, para não dizer miraculosa harmonia em toda a palavra
de Deus. Deus levantou homens sob inspiração divina e os fez registrar, sem erro, sua revelação especial. Foram esses homens que escreveram a Bíblia. 2 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21, diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, nenhuma, nada que foi registrado como sendo palavra de Deus, provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Mas não apenas isso, você pode dizer, não, mas ele está falando de profecia. Aí Paulo escrevendo a Timóteo, meu passador está... Foi. Paulo escrevendo a Timóteo, segunda carta, capítulo 3, verso 16, diz: toda a Escritura, toda ela, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus... E aí a revelação é especial, porque não é todo homem que entende, não é todo homem que crê nisso, não é todo homem que compreende a palavra do Senhor. A gente vai falar um pouquinho sobre isso ainda. Mas o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A boa obra é a obra da salvação, é o parecer-se cada dia mais com Cristo, é moldar-se à semelhança da estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Alguns autores receberam ordem direta de Deus para escrever, mas não havia o ditado divino. Deus agiu em suas mentes, agiu em seus corações, e de modo que Deus os guiou para que os fatos e ideias que eles narraram fossem corretamente registrados. Mas cada um escreveu de acordo com o seu próprio estilo, e por isso nós temos estilos diferentes na Bíblia. Nós temos carta, nós temos narrativa, nós temos poesia, nós temos história. Cada um escreveu com um estilo, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Os escritos trazem as marcas do autor e do tempo em que viviam. O Espírito Santo capacitou e impediu. Isso aqui é Van Groningen, um teólogo, ele diz o seguinte, que o Espírito Santo capacitou e impediu de incluir qualquer coisa na palavra de Deus, na revelação especial, qualquer coisa que fosse contrária à verdade de Deus. Ele impediu de escrever coisas que não eram necessárias. Tudo que está aqui, conforme o apóstolo Paulo diz, é útil, é necessário. Ah, aquela genealogia lá, eita Jesus, pegou o livro de Números, meu mundo de genealogia, meu Deus, eu vou pular essa parte aqui. É útil e necessário para o ensino. De algum modo, aquilo aponta para o plano de redenção, o cuidado do Senhor com o seu povo, o seu poder em salvar, em preservar um povo, para trazer a salvação para todo aquele que crê. Escreveram como homens, mas ao mesmo tempo comunicaram a mensagem de Deus e não do homem. No caminho de Emaús, pouquinho antes do que nós lemos aqui, Jesus deixa claro, começando por Moisés e discorrendo em toda a Escritura, que cada texto aponta para Ele, aponta para Jesus. Ele é o Senhor das Escrituras. O foco de cada palavra, quem diz isso é Albert Mohler, ele é o Senhor das Escrituras. O foco de cada palavra da Bíblia e toda a história da Bíblia aponta para Jesus. A Bíblia não é um compêndio de histórias curtas e boas, com lições de moral, do tipo faça isso, não faça aquilo, seja assim ou seja assado. Às vezes a gente é tentado a pregar assim, dessa forma. Faça isso, faça aquilo, seja assim. A Bíblia, na verdade, ela grita, ela aponta, ela sopra, porque a palavra inspirada por Deus aqui, ela dá ideia de hálito. Quando você fala, quando você chega perto de uma pessoa, se você chegar perto de mim quando eu estiver conversando, pregando, nem chegue perto, porque você vai ficar todo cuspido. Mas se chegar perto de mim quando estiver conversando, você vai sentir o meu hálito quando eu falo as palavras. E a palavra inspirada por Deus, ela dá essa ideia de soprar, de levar o hálito. E toda a Escritura, ela tem o hálito de Deus. Ela tem o sopro do Espírito Santo. Isso é que é inspiração. Então ela não é um compêndio de histórias curtas com lições de moral. É outro cuidado que a gente tem que ter quando ensinamos as crianças. Às vezes a gente pega as histórias separadas e começamos a ensinar, isso aqui foi Noé, isso aqui foi Davi, isso aqui foi Paulo e Timóteo. Não, é uma história só.
Lá em Noé, lá em Davi, Deus está traçando o seu plano de redenção, está preparando um povo santo, está manifestando a sua glória, preparando o caminho para a vinda de Jesus. Toda e cada palavra da Escritura aponta para Ele. Uma grande metanarrativa da obra de redenção de Deus que envolve a vida no mundo. Em quarto lugar, meus irmãos, nós precisamos de ajuda para entender. Porque depois que eu falei isso tudo, você diz, rapaz, eu não tinha pensado nisso, eu não entendi assim a Bíblia. E nós precisamos então de ajuda. Nós temos que reconhecer humildemente que nós precisamos de ajuda para entender a palavra do Senhor. Precisamos de ajuda para entender. Meditar nas Escrituras Sagradas não é um exercício cognitivo, um exercício de raciocínio, de lógica e dedução. Você pode usar, ao ler a Escritura, esses recursos, mas ela é palavra de Deus. O reverendo Ernest Meyer, num livro de Teologia Reformada, ele diz assim, não é como se o homem pudesse se colocar sobre as Escrituras e descobrir ou tirar dela o conhecimento de Deus. Como você faz com o seu livro na escola, na universidade, para estudar? Você diz, eita, tenho prova essa semana. Aí você pega o livro, abre o livro, aí começa. Até dorme em cima dele para ver se passa por osmose. A Escritura não é assim, não funciona dessa forma, porque é a palavra de Deus. Lembra que eu falei que Deus é transcendente, Ele é inatingível. Ele se revela, Ele que vem até nós, Ele se revela através do seu Espírito e através da sua palavra. E essas coisas têm que agir para que nós possamos entender a palavra do Senhor. Descobrir ou tirar dela o conhecimento de Deus, que está passivamente ali esperando seu descobridor. Não é assim que funciona a palavra, não é verdade? Então nós temos um problema. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, o apóstolo Paulo escrevendo naquela igreja, diz, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-los, porque elas se discernem espiritualmente. Eu preciso do Espírito Santo. Desça da sua arrogância, de toda a sua capacidade de pensar e de achar que sabe, de conhece a Bíblia. Quando você se chega diante desse livro poderoso, que é capaz de separar juntas e medulas e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração, chegue com humildade. Peça a Deus que Ele lhe conceda graça. Peça ao Espírito Santo que ele venha trazer a verdade ao contexto que ela foi escrita e que possivelmente, se identificando com o pecado do povo, se identificando com a situação daqueles para quem foi escrito, você possa ser abençoado também pela obra do Espírito Santo através dela. Sem a assistência do Espírito Santo, o homem não pode compreender a Bíblia. Ele precisa de uma outra doutrina. Nós já falamos de revelação geral, revelação especial, inspiração, e agora nós estamos falando de iluminação. Nós precisamos da iluminação do Espírito Santo de Deus. Como saber o verdadeiro sentido do texto se o autor morreu? Se o autor estivesse vivo, de repente a gente podia perguntar para ele, rapaz, o que você quis dizer quando você falou esse negócio assim, são estas as palavras que eu vos falei, então. O fato é que o autor não morreu. Percebem? O autor está vivo. O autor está vivíssimo. O autor que inspirou esses homens a escrever, ele continua aqui entre nós, ele continua falando hoje. Deus fala hoje. O Deus do povo eleito, o Deus de Israel, o Deus que enviou o seu Filho para morrer por nós, Ele não está em silêncio. E o Deus que se revelou na criação, o Deus que continua se revelando, Ele fala conosco. O envio do Espírito Santo é como se Deus estivesse explicando a sua própria revelação. Deus não só falou, mas sua palavra pode ser entendida porque Ele explica através do seu Espírito Santo. E é isso que nós chamamos de iluminação. E o apóstolo Pedro vai dizer que nós temos tudo, isso aqui que nós temos em mãos, é tudo que nós precisamos para viver de modo a agradar a Ele, para termos vida piedosa.
visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem a Cristo. A Confissão de Fé de Westminster descreve dessa forma a iluminação. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele, para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito Santo para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra. Nós temos algumas aplicações, meus irmãos, de pronto sobre isso. Que tesouro tremendo nós temos em mãos. Palavra de Deus, soprada para nós, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Que tremendo é termos acesso a essa palavra. Algumas culturas, alguns povos não têm acesso a essa palavra. Às vezes tem acesso apenas a algumas partes dela. E nós temos diferentes versões, idiomas, acesso a comentários na internet de homens piedosos. Agora, por que nós tratamos essa palavra como um amuleto? Às vezes a gente abre em casa no Salmo 91, deixa lá aberto para poder dar sorte na semana, para Deus abençoar o meu dia. Não é para isso que ela serve, não foi para isso que Deus intencionalmente, Ele veio e se revelou através dela. Percebem? Que isso é um assinte. Por que nós relegamos essa palavra ao segundo plano? A gente começa a estudar outros livros e a gente se empolga. Eu digo isso que eu estou estudando no mestrado, a gente começa a ler uns livros, e a gente começa a ler, começa a ver coisas interessantes em livros, e daqui a pouco a gente percebe que a gente está deixando a palavra de Deus para segundo plano. A devocional da gente fica desse tamanho, enquanto que a gente estuda outros livros bastante tempo, mas a palavra de Deus, a palavra revelada do Deus vivo, nós deixamos para segundo plano. Ou usamos como horóscopo, deixa lá. Não tem mais hoje não, antigamente tinha caixinha de promessa. Lembra disso? Não lembra, Juninho? Não? Ainda tem, né? Caixinha de promessa. Vou aqui para Deus me dizer que eu tenho a bênção de hoje. Aí, só tem promessa, só vai ter bênção mesmo. Foi para isso que o Deus sustentador do... Rapaz, eu estava tomando banho hoje de 6 horas da manhã. Olhei pela janela, sabe o que foi que eu vi hoje de manhã? A lua. Sensacional, 6 e pouco da manhã, estava ali, ela se camuflando com as nuvens. Eu lembrei de Jamerson ontem, tomando banho, eu lembrei de Jamerson. Eu disse, glória a Deus, mas o Deus que cria e sustenta o universo, voluntariamente deixou registrada a sua palavra para nós usarmos como caixinha de promessa. Não, meus irmãos, não foi para isso que Deus nos deixou a sua palavra revelada de forma especial ao seu povo. Se a gente olhar o texto de Jesus conversando com os discípulos no caminho de Emaús e o texto que nós lemos, a gente vai ver que ele está se falando a mesma coisa. Os discípulos chegam para Jesus e dizem assim, será que você não sabe que Jesus era varão, profeta e tal, e ele morreu, e alguns dizem que ele ressuscitou, mas eles estão pregando ali, eles têm um conhecimento acerca de Cristo, mas um conhecimento vazio, infrutífero. E Jesus está falando para eles, olha, recebam o Espírito Santo, vocês recebam o Espírito Santo e compreendam a palavra do Senhor. Nós precisamos, e muitas vezes falta, talvez em alguns de nós aqui, essa obra do Espírito Santo, convencendo do pecado, gerando arrependimento no nosso coração, a fé para crer e se entregar ao senhorio de Cristo. Falo agora aos adolescentes, meus amados adolescentes. Vocês podem ouvir Moisés aqui, domingo após domingo, vocês podem ouvir os salmos, até cantá-los, você pode ouvir sobre os profetas, você pode ouvir sobre as cartas de Paulo, os evangelhos, vocês podem até falar sobre essas coisas, como os discípulos de Emaús estavam falando, sem esperança. Sem a esperança que só a fé em Cristo Jesus, concedida pela obra do Espírito Santo, nos dá.
Essa é a verdade revelada pelo próprio Deus, que nos confronta com a miséria do nosso pecado. E hoje ela nos apresenta Cristo Jesus, que cumpriu tudo o que estava escrito a respeito dele. Padeceu na cruz do Calvário, derramando o sangue do Filho de Deus, derramado ali naquela cruz, e ressuscitou ao terceiro dia, para que todo o que nele crê tenha a vida nele e proclame essa palavra. Não se contente em um conhecimento intelectual das histórias da Bíblia. Arrependa-se, creia. Calvino diz, comentando esse versículo de Lucas 24, ele diz: nenhuma escuridão é mais perigosa para extinguir a luz do Espírito do que confiar em nossa própria sagacidade. O texto de João, capítulo 20, verso 22, talvez, muito provavelmente, está tratando exatamente dessa cena aqui. E lá, João vai dizer que Jesus sopra o Espírito sobre os discípulos. Diz: recebei o Espírito Santo. E se realmente é o mesmo fato que ele está narrando, então podemos crer que ao receber o Espírito Santo, os discípulos tiveram seu entendimento aberto. Deus não concede o Espírito ao seu povo a fim de deixar de lado o uso da palavra. Agora não, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus, tornando a palavra infrutífera. Não. Um exemplo dos reformadores, Martinho Lutero estava escondido, e em 1520, alguns homens conhecidos como os Iluminados, eles chegaram em Wittenberg dizendo que como Deus se revelava aos pobres, aos miseráveis, que eles tinham o Espírito Santo de Deus, que ele não precisava mais de igreja, não precisava mais de palavra, que eles ali eram iluminados pelo Espírito Santo. Um deles, chamado Stock, ele juntou 12 homens e disse que aqueles eram os novos 12 apóstolos. E de modo que a situação ficou tão precária em Wittenberg que tiveram que tirar Lutero do seu esconderijo para que ele pudesse ministrar ali naquela cidade. Deus não nos dá o Espírito Santo para deixar a palavra de Deus de lado. Meus irmãos, umas últimas aplicações para nós encerrarmos. Primeiro, a Bíblia, como palavra inspirada, inerrante de Deus, dá ao homem resposta adequada às necessidades espirituais de que tanto carece o seu coração, apontando para Jesus Cristo e para o poder de Deus. Jesus é o resumo. Jesus resume essa narrativa da redenção nesses versículos que nós lemos, falando que a lei de Moisés, os profetas, os salmos testificavam dele, e importava que ele cumprisse tudo o que estava escrito a seu respeito, e que ele tivesse que padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, para que esse evangelho fosse pregado. Criação, queda, redenção e consumação. Essa é a grande narrativa das Escrituras. Essa é a história, onde a história da sua vida, onde a história da minha vida, ela está inserida. E ela aponta para a salvação através de Jesus, o Deus que se revelou a nós. Segundo, meus irmãos, a constatação que a Bíblia é a vontade de Deus revelada a nós deve gerar em nós dois sentimentos. Um primeiro de humildade, que nós começamos falando aqui no início do estudo, que tudo que temos e conhecemos, toda a história, provém dele, sendo Cristo o centro de todas as coisas. E a segunda atitude é a atitude de alegria, porque ele, pela sua graça, se revelou a nós e temos acesso ao Espírito que fala através da palavra do Senhor. A revelação de Deus nas Escrituras nos leva a adorá-lo através de seu Filho Jesus Cristo. Está lá em Hebreus capítulo 13, verso 15. Por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. E por fim, meus irmãos, essa palavra de Deus, ela foi registrada para ser lida e proclamada. Foi isso que Jesus deixa aqui para os seus discípulos. Olha, isso tudo que estava escrito lá, era a respeito de mim e tinha que se cumprir, para que vocês proclamem agora. Fiquem em Jerusalém, esperem o revestimento, esperem se vestir do Espírito Santo, e quando o Espírito Santo capacitá-los, vão e proclamem. E essa palavra, ela está aqui não somente, ela não é só útil para nós estarmos aqui reunidos e domingo após domingo nos enchendo dela, mas sim para nós falarmos dela.
para que cumpramos os seus preceitos, para que creamos que Jesus é o Filho de Deus e, crendo nele, tenhamos vida em seu nome. É isso que o apóstolo João escreve lá no finalzinho do Evangelho, que muitas outras coisas podiam ter sido escritas, muitas outras coisas aconteceram, ele não tinha condição de registrar tudo, nem todos os livros do mundo caberia tudo a respeito da história de Jesus, mas aquilo que foi escrito para que nós creiamos nele, crendo, tenhamos vida em seu nome, para que conheçamos a ele mais e mais. E conhecendo, possamos amá-lo. É assim que acontece no namoro, né? É assim que acontece no relacionamento a dois. A gente vai conhecendo e vai amando. Em alguns casos a gente vai repudiando, né? Mas no normal, se vai caminhando para um relacionamento de amizade sólida, de união, de matrimonial, você vai cada vez mais conhecendo e amando, e você ama e conhece mais, e você conhece mais e ama mais, e é assim com o nosso Senhor, é assim com a sua palavra. Nós precisamos conhecer a Deus através dela, ele se revela através dessa palavra, e conhecendo nós o amamos mais, e amando ele mais, nós buscamos a ele mais para conhecê-lo mais e mais. É o Deus que se revela, o Deus que se revela através de sua bondade, que se revela através do seu amor, que se revela através de sua palavra. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que possamos amar essa palavra, e que possamos viver com ela, guardando no nosso coração, proclamando todas as virtudes que o Senhor tem nos ensinado através dela. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor, no teu plano eterno, decidiu se revelar a nós. Ó Deus, mesmo conhecendo a história, Senhor, mesmo nós pecadores, Senhor, muitas vezes dando as costas para a tua revelação, o Senhor tem sempre vindo ao nosso encontro, tem se revelado a nós através dos teus servos profetas, através da lei, através, ó Deus, dos salmos, através das cartas, através, ó Deus, dos evangelhos, e o Senhor deixou registrado para que pudéssemos ler, para que pudéssemos ouvir, para que através do ouvir pudéssemos crer, Senhor, e, ó Deus, sermos impactados pelo Teu Santo Espírito, que o Senhor concede segundo a Tua bondade ao nosso coração pecador. Ó Deus, Te louvamos por isso. Pedimos a Tua misericórdia, Senhor, porque temos pecado contra Ti, em nós tem se achado falta, temos, ó Deus, desprezado a Tua voz, que está tão próxima a nós, Senhor. Temos desprezado a Tua palavra. Temos nos voltado para as outras vozes em nosso coração, para as nossas concupiscências, nossos desejos. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Pai Santo, opera, Senhor, através dessa palavra, através do Teu Santo Espírito em nossos corações, nos dando um avivamento poderoso, que possamos nos voltar a essa palavra e, ó Deus, confrontados com quem realmente nós somos e com a Tua santidade, possamos nos arrepender, ó Deus, dos nossos pecados, dos nossos caminhos e nos entregar completamente à história da redenção. Reconhecendo, Senhor, que o Senhor está escrevendo essa história e que muitas vezes nós não conseguimos compreendê-la direito, Pai, mas que o Teu nome está sendo glorificado e no último dia, aquele dia que o Senhor separou para, ó Deus, trazer ira e juízo e trazer salvação àqueles que foram alcançados por essa palavra e tiveram seus olhos abertos e o entendimento esclarecido pelo Espírito Santo de Deus. Ó Deus, que possamos estarmos juntos, joelhos dobrados, glorificando o Teu santo nome, ao Deus que vive e reina eternamente. Em nome de Jesus, Senhor, assim que nós oramos, agradecidos. Amém.